Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2017. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. Está no ar o nosso programa O Melhor da Manhã, ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN. Peço licença mais uma vez, como eu sempre falo diariamente, para entrar na sua casa, onde ficaremos ao vivo até as 8h30 da manhã, aqui na nossa TV Gazeta RN. Mandar um bom dia neste dia de quinta-feira, que amanheceu chuvoso aqui na capital dos Reis Magos. Então eu quero mandar um bom dia para todos vocês que me assistem aqui em toda Natal, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, você que me assiste no município de Parnamirim, pela Cabo, pela NET, você que me assiste no município de São Gonçalo do Amarante, e você que me assiste em qualquer parte do Brasil e do mundo pelo www.tvgazetarn.com.br. Mandar um abraço para a vovó titia Dardeli Vianney, que me assiste diariamente. Mandar um abraço para a vovó Doralice, vovó Avani Cavalcante. Enfim, sintam-se todas abraçadas por todos nós, por essa família que é a nossa TV Gazeta RN. Hoje é quinta-feira, hoje estreia um quadro novo aqui no nosso programa O Melhor da Manhã. Nós vamos ter estreia já agora, no primeiro bloco, do quadro Equilíbrio, com a doutora Lana Almeida, terapeuta holística, um quadro fantástico. Todas as quintas-feiras nós teremos aqui a terapeuta Lana Almeida aqui falando sobre florais, falando sobre energia. Olha, um quadro fantástico que você não pode deixar de assistir todas as quintas-feiras. E, inclusive, também todas as sextas-feiras, também temos o quadro também de bem-estar com o fisiculturista, o atleta Felipe Silva. Então, quinta e sexta, nós temos quadros inéditos aqui no nosso programa O Melhor da Manhã, aqui na nossa TV Gazeta RN. Lembrando que no segundo bloco, hoje especialmente, nós teremos duas entrevistas. No segundo bloco, eu vou ter a alegria de conversar com o coach Roberto Medeiros. Roberto Medeiros é coach e vai falar tudo sobre planejamento para 2018. O ano está começando, estamos na segunda semana do ano, então você não pode perder essa entrevista fantástica com o coach Roberto Medeiros. E no último bloco, eu vou ter a alegria de conversar com o cirurgião dentista, o Dr. Felipe Miranda, que vai falar tudo sobre odontologia estética. Você quer tirar suas dúvidas sobre odontologia estética, sobre estética, você não pode deixar de assistir esta entrevista no último bloco do cirurgião dentista, o doutor Felipe Miranda. E se você quiser fazer perguntas, tanto para o coach Roberto Medeiros, como para o doutor Felipe Miranda, você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 988750668, que faremos as perguntas tanto para Roberto Medeiros, como também para o doutor Felipe Miranda. E agora, hoje, especialmente, nós não teremos o quadro, o blog upoder.com. Hoje o programa está muito dinâmico, o programa está cheio, ao vivo. Então, nós vamos agora já assistir o quadro Equilíbrio com a doutora, terapeuta holística, a doutora Lana Almeida. Não perca esse quadro. Bom dia, meu nome é Lana Almeida, sou terapeuta holística e nós vamos conversar um pouco sobre as práticas terapêuticas, naturais ou integrativas, né? Podemos assim chamar. Eu trabalho com florais, com reiki, barras de axis, biomagnetismo, cromoterapia, entre outras técnicas. E eu vou falar para vocês um pouco sobre cada uma dessas práticas, um pouco desconhecidas ainda para a maioria de nós. A aromaterapia é uma técnica que utiliza os óleos essenciais na cura de doenças e no equilíbrio de estados emocionais.
A cromoterapia é um tratamento natural que utiliza as cores para a cura de doenças e equilíbrio de estados emocionais. Esse equilíbrio pode ser feito através de luzes coloridas, água solarizada, entre outros meios. Os florais, eles já agem, eles são extratos líquidos de plantas e eles já agem no seu estado emocional. Então, cada floral, ele tem uma finalidade específica. Então, por exemplo, se eu tenho muita ansiedade, existe um floral específico para isso, uma essência específica para isso. Se eu tenho depressão, outro floral específico. Então, é uma forma natural, porque os florais são extratos líquidos, energéticos de plantas, e eles fazem o equilíbrio dessa minha condição, né, desequilibrada, para mais ou para menos. Eu tanto posso estar muito ansioso, muito, né, elétrico, como eu posso estar em depressão. E dentre esses dois polos, nós temos várias situações onde eu posso usar os florais. Pessoas que têm medo, têm muito medo de cachorro, muito medo de avião. Então, assim, isso é um desequilíbrio emocional e energético. A gente usa um floral específico para essa situação e essa pessoa consegue um equilíbrio dessa condição. Ela consegue simplesmente erradicar esse medo da vida dela com o uso dos florais. Barras de Axis é uma terapia bem recente, é a terapia da moda agora, né? Todo mundo procurando barras de Axis pelos seus resultados fantásticos e muito rápidos. As barras de Axis são 32 pontos mapeados ao redor da nossa cabeça, onde fica armazenado as nossas crenças limitantes, os nossos padrões comportamentais que a gente quer deixar e não consegue, porque não nos deixa prosperar, não nos deixa ir adiante. É aquela pessoa que tem não entende porquê, mas tem sempre o padrão repetitivo de se relacionar com pessoas muito semelhantes e que a fazem infeliz. É a pessoa que não consegue mudar de profissão porque tem um medo de achar que não vai conseguir. Isso é uma crença limitante, porque nós temos um poder dentro de nós que basta que a gente acesse, né, para conseguir materializar no campo material aqui da nossa vida, né, esses desejos, essa vontade que a gente tem. O biomagnetismo é uma outra técnica chamada, na verdade, de biomagnetismo médico, onde todo o tratamento é feito a partir de ímãs, da colocação de ímãs em pontos específicos, já pré-determinados, de acordo com a sua necessidade. Esses ímãs causam o equilíbrio do pH interno do corpo. E esse equilíbrio, esse pH estando equilibrado, acontece a morte de vírus, bactérias, fungos e parasitas que causam doenças, né? Então, se eu equilibro o pH, eu torno o terreno biológico não propício a esses vírus, bactérias, fungos e parasitas, então eles morrem. Então, aquela doença que era causada por eles, eu me curo daquela doença. Também é uma forma rápida, tranquila, é indolor. A colocação desses ímãs é indolor, é rápida. Eles passam mais ou menos 20 minutos agindo e é muito tranquilo e eficaz. O Reiki é uma técnica de equilíbrio, tanto físico como emocional, que usa a canalização da energia universal através das mãos, e através dessas mãos é passada para o indivíduo que está em tratamento, e assim ele consegue um equilíbrio, seja de estados emocionais, seja de estados patológicos, consegue cura, consegue equilíbrio. Hoje, as terapias integrativas ainda são pouco difundidas. Muitos acham que é bruxaria, é misticismo, mas não. Todas essas técnicas são
comprovadas cientificamente. As barras de Axis, por exemplo, foi comprovada através da neurociência e ela mostra que, por exemplo, uma sessão de barras de Axis equivale a 2 horas de meditação avançada. Isso tudo foi comprovado através da neurociência. O biomagnetismo médico foi criado por um médico, Dr. Isaac Góes, e para a comunidade médica. Mas, como sempre, todas as novidades que não vendem remédio, né, que não dão lucro à indústria farmacêutica, não são vistas com bons olhos. E esse foi o caso, né, do biomagnetismo. Ele cura através dos ímãs. Eu não preciso de remédios. Então, isso faz com que a comunidade médica, né, não aceite, não receba. Mas os terapeutas holísticos abraçaram essa técnica, que hoje é muito difundida em muitos países e que tem efeitos maravilhosos. Todas essas técnicas são oferecidas pela Equilibrium Terapias Integrativas e Complementares, que fica na Avenida Antônio Basílio, 4426, no Instituto Beth Elizabeth Brito. Ligue e agende uma visita. Espero que vocês tenham gostado e que estejam conosco na próxima quinta-feira. Fantástico esse quadro aí da terapeuta holística, a doutora Lana Almeida. Você não pode perder todas as quintas-feiras, sempre no segundo bloco, aqui no nosso programa O Melhor da Manhã. Antes de irmos ao nosso intervalo, vamos falar sobre beleza, vamos falar sobre espaço de salão de beleza, Espaço Glam. O Salão de Beleza Espaço Glam vem se renovando e aprimorando seu padrão de qualidade a cada ano. Hoje o salão é uma referência no ramo de beleza em Natal. O Salão de Beleza Espaço Glam conta com a equipe de profissionais capacitados e especializados em corte, especialidade em loiras, barbearia, manicure, pedicure, especialista em alisamento, coloração, penteado, relaxamento, maquiagem e design de sobrancelhas. O Salão de Beleza Espaço Glam fica ali em Capim Macio, na Avenida Roberto Freire, CCAB Sul, Bloco 2, Loja 10. Está dado o recado, Salão de Beleza Espaço Glam. Não saia daí, nós vamos agora a um pequeno intervalo e já já voltamos conversando com o coach Roberto Medeiros. Vai falar tudo sobre metas para 2018. Não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2017. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. If you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safer road. Our life is not a straight line. We are dust that gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima? Quem é você quando bebida e direção se misturam?
Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Melhor da Manhã ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN. Já está aqui comigo o coach Roberto Medeiros. Roberto Medeiros, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa O Melhor da Manhã. Bom dia, Gleidson. Bom dia, ouvinte do Melhor da Manhã. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre metas e objetivos para 2018. Pois é, 2018 começou agora, estamos na segunda semana e é um momento propício para falarmos sobre planejamento, falarmos sobre metas, falarmos sobre objetivo. Não é isso, Roberto? Isso. Perceba, Gleidson, que final do ano e início de ano é um período que as pessoas falam muito sobre questão de metas e objetivos, sobre alcançar metas e objetivos. Mas perceba que no final de 2016, as pessoas também fizeram meta para 2017, mas será que elas conseguiram realizar? Será que aconteceu? Como é as metas? Como as pessoas devem planejar e projetar suas metas para que elas possam alcançar, né? Pois é, Roberto, muita gente, esse período de dezembro, de Natal, aí diz, não, a partir de janeiro eu vou para a academia, a partir de janeiro eu vou acordar mais cedo, a partir de janeiro eu vou ser mais organizado. E esse a partir nunca chega. Como fazer para esse a partir chegar, Roberto? As metas, muitas vezes, elas não são específicas, né? Por exemplo, eu vejo pessoas dizendo, a partir do próximo ano eu vou iniciar uma pós. Certo. Mas essa pós que você vai iniciar, ela vai ser para quê? Vai ser voltada para a área de gestão? Vai ser voltada para a área de liderança? Você vai começar agora no primeiro semestre? Vai ser a partir do segundo semestre? Então, a meta ela tem que ser específica, né? Falando exatamente sobre meta, existe muita questão de Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, elas dizem assim, para que a meta seja alcançável, ela precisa ser uma meta SMART. Ok, concordo. A meta precisa ser SMART, né? Nós vamos até falar um pouquinho sobre meta SMART, mas só isso não basta. Depois disso, nós vamos ensinar também o pulo do gato e como você vai fazer para alcançar as metas. Roberto, e você falou uma coisa interessante, a partir do próximo ano, mas se não colocar especificadamente que é a partir do ano de 2018, próximo ano sempre vai existir, não é isso? Sim, tanto o próximo ano sempre vai existir, como o ano tem 365 dias, né? E as metas precisamos colocar no papel, não adianta ficar só na cabeça, não, isso aqui é importante escrever as metas, não é isso, Roberto? Sim, muito importante ter um planejamento e ter ela por escrito. Você torna ela mais, como é que eu posso dizer, como um documento que você assina, você se torna muito mais responsável em realizar aquilo, né? Roberto, e você falou sobre meta SMART. O que é essa meta SMART? Vamos lá. Meta SMART é muito importante, porém não é tudo. SMART, primeiro diz que a meta tem que ser específica, como eu falei antes. Quero fazer uma pós? Quero. Para que essa pós vai ser? Né? A meta tem que ser mensurável. Por exemplo, eu quero dobrar o meu Prolabore, mas eu quero dobrar o meu Prolabore para que valor? Eu estou mensurando, por exemplo, passaram-se 15 dias, e aí? Eu estou dentro da minha meta? Eu estou conseguindo alcançar minha meta? Outra parte bem interessante é que a meta ela precisa ser alcançável. Imagine, eu passei por um processo de emagrecimento, ainda estou no processo de emagrecimento, mas digamos que eu trace uma meta dizendo o seguinte, eu vou perder 50 quilos em uma semana. É uma meta que não é alcançável. Então não tem como atingir uma meta que não é alcançável, né? Outra coisa da meta SMART é que ela seja relevante. A meta tem que ser boa para você e ela deve ser também de acordo com os seus dons, desafiadora e de acordo com os seus dons. Imagine que você vai traçar uma meta de algo que você não conhece o caminho, você não tem competência intelectual suficiente para realizar a sua meta. Então, a meta para que ela seja alcançada, ela deve ser de acordo com as suas aptidões. E por último, da meta SMART, ela precisa ser temporal, como nós falamos. Quando ela vai acontecer? Além de ser ecológica, né, a meta tem que ser temporal. Ecológica porque ela tem que ser boa para você e para quem está à sua volta, né? Porque na medida que você faz uma meta que é bom para você, mas é ruim, por exemplo, você pegar seu filho de 8 anos de idade e ele tem que acordar de 5 horas da manhã para correr com você, porque você mora só com seu filho. Então, uma meta dessa não é ecológica, não é isso, Roberto? Ou você tem uma meta de aumentar seu Prolabore, de aumentar a sua receita e você receber um convite da empresa que você trabalha para passar 30 dias fora.
pode ser bom para você, mas como é que vai ficar sua família sem a sua presença? Como vai ficar seu filho sem sua presença? Sua esposa sem o apoio do chefe da família em casa? Deixa de ser ecológico, né? Então tem que analisar tudo isso, né? Isso. Agora, Roberto, como eu falei anteriormente, e a meta, por exemplo, ela tem que ser específica. Agora seria bom colocar, eu digo isso porque eu tenho várias metas, eu tenho metas diárias, metas semanais e metas mensais, e ela fica colocada na porta do meu guarda-roupa, eu já disse até no programa. Então, diariamente, é natural, já criou um hábito. Quando eu abro o guarda-roupa, eu preciso abrir diariamente o guarda-roupa, eu vejo as metas diárias. Então, as pessoas também têm que fazer isso, colocar essas metas, escrever no papel e colocar no local que ela veja diariamente para se tornar um hábito, não é isso? Agora você tocou no ponto. Além de você estar se familiarizando com ela, você vai desenvolver um hábito. Porque imagina a seguinte situação. Uma pessoa de 40 anos que não realizou algo específico e ele começa a ter alta performance, a querer desenvolver alta performance e realizar metas. Então, ali está surgindo agora, então é um bebê de um dia, de uma semana, lutando contra uma pessoa bem mais velha. Então, quando você faz isso aí que você faz, você começa a desenvolver o hábito e se familiarizar com aquilo que você quer alcançar. Muito importante isso aí. Ô Roberto, em relação à motivação, tem muita que perdeu motivação para a vida. A pessoa talvez seja até bem sucedido, mas perdeu aquela motivação, acorda, vai para o trabalho desanimado, desanimado no dia a dia. A gente sente que a pessoa é desmotivada. Como fazer com que essa pessoa crie novamente a motivação? Esse ponto é extremamente interessante. As pessoas hoje costumam deixar a vida levar elas, né? Amanhã eu sei o que é que vai acontecer sem ter um planejamento. Quando eu falo do pulo do gato para alcançar as metas, é muito importante você entender a segunda camada. A segunda camada te motiva a agir. Entenda que motivação, ela dá e passa. Às vezes você acorda e diz assim, hoje eu vou fazer acontecer, eu vou prospectar bastante, eu vou conseguir muitos clientes. Aí outro dia você acorda e diz assim, caramba, hoje está chovendo, eu acho que eu não vou sair de casa. Então nós temos o costume de nos sabotar. Quando nós descobrimos a segunda camada, aquilo que nos move, aí a gente encontra motivação. Por exemplo, ganhar mais dinheiro é bom? Sim. Mas por que ganhar mais dinheiro é bom? Ganhar mais dinheiro é bom porque eu vou poder dar um estudo melhor para meus filhos, eu vou poder morar numa casa mais confortável, eu vou poder sair mais, fazer viagem. Então, quando você descobre a segunda camada, aquilo que te move a agir, aí você encontra motivação diária. Então, isso aí, em todas as idades e todos os períodos, você pode tentar ressuscitar essa motivação que existe, esse fogo, essa chama da motivação que existe em você. Ô Roberto, outra coisa, muita gente, os problemas geralmente são causados por nós mesmos. A gente culpa o pai, a mãe, o vizinho, o trânsito, Deus, pelos problemas causados. Mas todos os problemas são causados por nós mesmos. Como mudar essa visão de que todos os problemas são externos e não são causados por nós mesmos? Bem, assumindo autorresponsabilidade. O plantio, você escolhe o que você vai plantar. Agora, a colheita você não tem como escolher. Se você plantar milho, obrigatoriamente você vai colher milho. Então você precisa saber que você é responsável por todos aqueles resultados que você está tendo. De bom ou de ruim? De bom ou de ruim. É muito mais fácil transferir a culpa. É muito mais fácil dizer assim, eu não consegui alcançar porque existiu um fator externo que me atrapalhou. Voltando a falar sobre meta, para que a gente realize uma meta, a gente tem que estar no controle o máximo possível. Nós temos que estar no controle. A organização também, para você ter um bom planejamento e atingir as metas, é muito importante, não é isso, Roberto? Sim, muito importante você se organizar para conseguir as metas. Como a questão do planejamento que você falou, de ter metas diárias, semanais, mensais e anuais. Isso é muito importante. Agora, outra coisa muito importante para você realizar uma meta é o seu acervo intelectual. Como é que está o seu acervo intelectual? O quanto eu tenho de conhecimento para mim conseguir executar aquela minha meta? Muito importante ter o conhecimento específico. Por isso que quando eu falei em realizável, eu falei que era importante que as metas estivessem de acordo com os seus dons. Porque se ela estivesse de acordo com os seus dons, um vendedor que quer aumentar a sua venda, ele já sabe como vender.
ele simplesmente vai prospectar mais, vai visitar mais. Essa questão da organização que você falou também se encaixa muito nisso aí. Extremamente importante. Ser uma pessoa otimista, uma pessoa para frente, uma pessoa que só fala palavras positivas, isso também contribui para você realizar suas metas e seus objetivos? Eu desconheço pessoas negativas que sejam pessoas de sucesso. Essa questão do otimismo é muito interessante. Tem pessoas que pintam que o mundo é muito colorido. Não é que o mundo é colorido, mas a gente vive a nossa realidade. Percepção é realidade. A maneira com que a gente vê o mundo é o que forma nossas crenças, né? E nossas crenças começaram quando nós tínhamos 5 anos de idade, basicamente, não é isso? As crenças, os traumas. E como fazer para mudar essas crenças? Por exemplo, eu conversei essa semana, se eu não me engano, com um coach aqui também, e nós estamos falando sobre isso, sobre crença, por exemplo, sobre dinheiro. A mãe chega para o filho de 5 anos e diz: meu filho, não pegue no dinheiro, que o dinheiro é sujo. Aí chega o pastor e o padre e diz: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a criança associa o fundo de agulha àquela agulha que a mãe da gente tem para costurar. E na realidade não é essa. O fundo de agulha são portinholas que existiam nas muralhas de Jerusalém para camelo passar. Sendo que o camelo, para passar nos fundos de agulha, tinha que descarregar e passar de joelhos. Mas isso ninguém sabe. Aí a criança acha que não. Então não vou entrar nunca no... eu não vou ser rico, eu não quero ser rico porque eu prefiro entrar no céu. É mais ou menos isso. Isso que você falou é bem interessante. Poucas pessoas conhecem realmente o que significa a fábula da agulha, né? A parábola da agulha. E o que eu acho interessante, entrando um pouquinho nesse lado, é que várias pessoas, nos tempos bíblicos, tiveram muita prosperidade, inclusive material, e servindo a Deus, né? Então, quando você falou sobre crença, crença é tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente ao longo da nossa vida e a gente escuta das pessoas que estão ao nosso redor. É possível quebrar crenças? Sim. Muito, muito fácil, muito possível. Agora tem que saber o passo a passo de como quebrar crenças, né? Existem trabalhos para isso, específicos, técnicas para se acabar com essas crenças negativas, Roberto? Sim, um processo de coaching, por exemplo, ele quebra crenças. Agora, como a gente, só para dar uma pincelada, como a gente vai quebrar uma crença? Uma crença é como se fosse uma mesa apoiada em 4 pés, ou em vários pés. E a gente, se tirar os pés, aquela crença desaba. Como, por exemplo, todo rico é desonesto. Aí você começa a tirar os pés. Bem, mas você conhece algum rico honesto? Sim, conheço. Então você já tirou um pé. Ah, então quer dizer que só é honesto se for pobre? Não, não só é honesto se for pobre. Você tirou outro pé da crença. Existe pobre desonesto? Sim, existe pobre desonesto. Aí você já tirou outro pé. Então, quando você confronta a sua crença, você percebe que ela facilmente pode ser derrubada. Hoje em dia, as pessoas falam em riqueza. Eu acho que o que não se parece com dono é roubado. Então, se você fala, muita gente diz: não, fulano é arrogante, fulano é prepotente porque está falando em riqueza, está falando em... Quer dizer, mas eu acho que é melhor você falar sobre riqueza do que você falar sobre pobreza. É como eu costumo dizer, que o segredo não é você acabar com a riqueza, é acabar com a pobreza, fazer o pobre ficar próspero. Mas hoje se virou um tabu você falar em riqueza. Você falar que tem isso, as pessoas: olha, fulano é arrogante, fulano é prepotente. Eu acho que precisamos desmistificar isso aí, não é, Roberto? Sim, precisamos. Inclusive, o conceito de riqueza, ele às vezes se torna distorcido, né? Riqueza é abundância. Você pode ter riqueza em saúde, você pode ter riqueza em dinheiro, você pode ter riqueza em várias coisas, que está muito ligado também às suas crenças. Mas essa questão da desmistificação que você falou é muito interessante e muito importante também. Roberto, você agora recentemente fez um seminário aqui no hotel Holiday, e que foi um sucesso de público, em todos os sentidos. Fala um pouco sobre esse seminário que ocorreu agora e se vai ter os próximos agora nesse ano de 2018 e quando será, aliás, os próximos terão, e quando será já esses próximos seminários? O Kickstarter foi o maior projeto de desenvolvimento humano, o maior evento de desenvolvimento humano que a região Nordeste já viu, né? Naquele formato, com 6 treinadores, cada um com uma pegada diferente. Você teve a oportunidade de estar por lá uma manhã.
E o objetivo era fazer com que as pessoas despertassem para ser sua melhor versão em 2018, fazer com que as pessoas saíssem de lá com a rota traçada. O próximo Kickstarter, a versão 2.0, vai ser em 18 de março. Teremos 8 também em 18 de junho, né? O 3.0 será em junho. Então, muitas pessoas que saíram de lá impactadas e treinadas, saíram de lá com um passo a passo de como mudar a sua vida, já estão me perguntando e mandando WhatsApp para mim. Hoje pela manhã eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que participou do Kickstarter 1.0, perguntando assim: Roberto, quando vai ser o próximo, né? Então, realmente, conforme você falou, foi um evento bem impactante na vida de muitas pessoas. Geralmente ele transforma, não é isso? Transforma um seminário desse, um treinamento desse realmente transforma o indivíduo. Sim, transforma, até porque você vai pegar dicas e sacadas com pessoas que já chegaram lá, que já alcançaram alta performance, né? Eram 6 treinadores, cada um com uma pegada diferente, então quando você vai... Tudo é virar a chave, né? Às vezes você quer fazer algo e não sabe o momento oportuno. Quando você vira a chave, tudo muda na sua vida, e o Kickstarter é uma grande oportunidade para isso. Roberto, estamos agora, estamos em 2018, passamos por 2 anos de turbulência, existiu realmente a crise está saindo, nós estamos saindo da crise, muita gente está torcendo para que a crise permaneça, mas quem está torcendo para que a crise permaneça não está preocupado com as pessoas mais humildes, que são as pessoas que mais são prejudicadas com a crise. E o que falar agora para esse empresário, para essa pessoa que tem um recurso em casa e quer investir em alguma coisa, essa pessoa que está desmotivada e quer, não, esse ano eu preciso montar um negócio, esse ano eu preciso virar a mesa, dar a volta por cima. O que essa pessoa deve fazer para entrar em fazer um planejamento para ela ter sucesso em 2018? Eu queria falar sobre 2 pontos bem interessantes baseado nisso que você falou. Primeiro, ação cura o medo. Eu estou com medo de investir, eu estou com medo de empreender, porque pode ser que a crise continue por mais um tempo, isso aí venha me atrapalhar. Então, ação. Ação cura o medo. Isso aí é uma questão muito, muito interessante. E a outra questão que eu queria falar com você é o seguinte: digamos que você está se afogando e, de repente, o guarda-vida chega até onde você está e diz assim: eu vou te salvar, e você diz: não, espera aí, agora eu estou muito ocupado, eu estou me afogando, daqui a pouco eu falo com você. Então, é interessante que as pessoas querem mudar, mas elas não querem pagar o preço, né? Digamos que você esteja muito doente, o médico diz: eu vou dar a solução para você. Não, mas eu vou esperar um pouquinho. Então, sempre existe uma ajuda de alguém que sabe mais que você, que tem técnicas, que tem ferramentas, que pode te ajudar. Ou você tem tempo, ou você tem dinheiro, né? Se você tiver tempo, pesquisa, melhora seu acervo intelectual, estuda, põe em prática. Felipe, Roberto, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa O Melhor da Manhã, dizer que é uma satisfação muito grande quando você vem, passa dicas de sucesso, dicas de planejamento para todos os nossos telespectadores, e que serve para mim também. Quero aqui entregar em suas mãos o mais recente livro do empresário Adalto Medeiros e deixar o espaço reservado para as suas considerações finais e seu contato, para quem quiser entrar em contato com você, quiser contratá-lo para um planejamento, empresa, pessoa física, que você possa passar aqui para os telespectadores. Muito obrigado, eu que agradeço. Se você tiver alguma dúvida sobre como montar metas e objetivos, você pode entrar em contato por meio do WhatsApp 996449777. E o convite que eu faço para você que está em casa seja um realizador de metas, não só no final de 2017 ou no começo de 2018. Não use um dia específico para colocar isso como um pontapé inicial, mas seja um realizador de metas em todos os dias da sua vida. Sempre tenha metas. Ok, Roberto Medeiros, mais uma vez agradeço sua participação no nosso programa O Melhor da Manhã. Não saia daí, vou agora um pequeno intervalo e já no último bloco eu vou ter a alegria de conversar com o Dr. Felipe Miranda. Vai falar tudo sobre odontologia estética. Entrevista fantástica, não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2017. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br.
you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safer road. Our life is not a straight line. We are dust that gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima? Quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. O programa O Melhor da Manhã ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN. Manda um abraço para a Regina. Regina, beijo bem grande, me assiste diariamente aqui na nossa TV Gazeta. Beijo bem grande. Minha querida amiga Regina, e já está aqui comigo meu amigo Dr. Felipe Miranda, cirurgião dentista. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa O Melhor da Manhã. Obrigado, Gleidson, pelo convite. Até que enfim saiu essa entrevista, né? Até que enfim saiu. Doutor Felipe, vamos falar sobre odontologia estética. Mas o que é odontologia estética? As pessoas ficam questionando, muita gente não sabe o que é, mas o que é realmente a odontologia estética? Então, Gleidson, hoje a parte da odontologia estética, ela trata toda a parte da reabilitação do paciente com relação à parte de restaurações estéticas, de clareamento, facetas de porcelana, lente de contato, coroas, tudo isso é a parte da odontologia estética, que ela hoje tem o potencial de devolver ao paciente. E dentro disso aí também, essa questão, por exemplo, de aplicação de toxinas botulínicas, também está dentro disso aí, dessa questão da odontologia estética? Então, hoje em dia, essa parte da toxina botulínica é um novo mercado que a odontologia está conquistando, que é a parte da harmonização facial, que não deixa de fugir também da parte da estética como um todo, mas entra mais na parte da estética facial. O senhor falou em relação, está muito em alta agora essa questão que o senhor falou de colocar as porcelanas. As lentes de contato. As lentes de contato. São lentes de contato e também tem outros nomes que o senhor falou agora. Faceta de porcelana. As facetas de porcelana. De porcelana. Ou é simples fazer esse tratamento, doutor? Ou é complexo? Como é o início? Como é que um telespectador ele quer ajeitar os dentes, ele já tem assim mais de 50 anos, 60 anos e quer dar uma melhorada nos dentes. E é muito complexo fazer esse tratamento? Então, Gleidson, não é um tratamento complexo, mas ele tem as suas etapas e tem que ser analisado se o paciente tem a condição favorável para o tratamento ou não. Então, assim, o tratamento ele é dividido em etapas. A primeira etapa é feita uma prova do sorriso para ver se o paciente aprova ou não aquele sorriso que ele vai receber. Ele concordando com esse planejamento, aí começa uma etapa de preparos e aí logo depois dessa etapa que vem a etapa da cimentação, onde é que ele recebe esse sorriso. Então a gente consegue dividir esse tratamento em uma média de 3 etapas. Essas 3 etapas equivalem a quanto tempo, mais ou menos? Isso é variável. Eu já consegui realizar casos em torno de 1 mês. E tem casos também que eu já consegui realizar em torno de 3 meses. Vai variar de acordo com o planejamento de cada paciente. Agora, por exemplo, é possível... Existem pessoas que não têm os dentes assim totalmente corretos. É possível fazer esse tratamento com pessoas que não têm os dentes corretos, alinhados, ou essa pessoa primeiro tem que fazer um tratamento ortodôntico para depois colocar a faceta?
Gleidson, com relação a essa pergunta, o correto é ser feito primeiramente o tratamento ortodôntico, colocar os dentes no posicionamento correto, para só depois você vir com a parte estética e colocar as facetas. Porque muitas vezes quando você quer pular a etapa, o desgaste que é feito no dente é muito grande. Então, assim, o correto é você fazer a ortodontia para logo depois você ir para a parte estética. Essas facetas, geralmente elas têm uma duração de quantos anos, doutor? A gente dá uma média de tempo de tratamento hoje em dia de em torno de 15 a 20 anos de duração de uma faceta de porcelana. Então ela não corre o risco dela soltar, como é que funciona isso aí? Então, Gleidson, na etapa de cimentação é feito todo um protocolo para essa faceta de porcelana fixar o dente e ela não soltar. Porém, pode ocorrer algumas falhas durante o tratamento, que se, por exemplo, o paciente, durante o tratamento, durante a etapa de cimentação, ficar movimentando língua, tocar saliva no dente, aí podem ocorrer algumas falhas, mas isso deve ser controlado pelo cirurgião dentista. Qual é a diferença da faceta de porcelana para a faceta de resina? Gleidson, a principal diferença é o tipo de material. Porque a de porcelana, a faceta é feita num laboratório, o dentista recebe a faceta e cimenta no dente. A faceta de resina é um material que o dentista tem no consultório e ele mesmo que confecciona a faceta sobre o dente. Então tem essa diferença. A resina, a gente tem o material no consultório e a porcelana a gente manda para um laboratório fazer. Tem essa diferença. Agora, por exemplo, a duração das duas são as mesmas, não? Não, o tempo de vida de uma faceta de resina, ela precisa ser trocada com um tempo mais curto, porque ela tem uma grande capacidade de absorção de pigmento. Então, ela com em torno de uns 7, 8 anos, ela já apresenta algumas características de necessidade de troca. Quanto a de porcelana, ela consegue ter uma longevidade maior. Não, eu estou perguntando muito isso aqui em relação às facetas, porque assim, está em moda, está em alta aqui em Natal. E as pessoas provavelmente procuram o senhor constantemente, a sua clínica, para fazer esse tipo de tratamento. Aí dentro ainda dessa questão da faceta, por exemplo, aí você colocou a faceta. E se por acaso existe a possibilidade de dentro do dente mesmo surgir uma cárie, nesse caso, se surgir, você não está vendo porque tem a faceta. Como resolver esse problema, doutor? Ocorre isso? Pode ocorrer essa situação? Pode sim, ou atrás do dentinho, surge uma cárie e você está com a faceta. E aí, como resolver esse problema? Então, Gleidson, pode ocorrer sim esse tipo de situação. Por isso que o paciente deve sempre procurar periodicamente o cirurgião dentista, pelo menos de 6 em 6 meses, ou no máximo de 1 em 1 ano, para a gente sempre estar fazendo esse acompanhamento. Porque se caso vier a surgir algum tipo dessas cáries nesses dentes com faceta, a gente tem como entrar com alguma intervenção de uma forma mais rápida e fazer com que o trabalho não seja prejudicado. Então, mas isso aí se resolve? Resolve, não é muito resolve complexo sim. Resolver essa situação? Não é. A gente pode com certeza, se for detectado no início da cárie, a gente tem como resolver de uma forma bem mais simples. Agora, quando o paciente não frequenta o consultório, passa muito tempo sem fazer uma avaliação e a cárie já está num estágio muito avançado, aí às vezes tem que fazer toda a remoção da porcelana para fazer uma troca por uma nova porcelana. Olha, a Ana Cristina, aqui de Tirol, ela está perguntando o seguinte: a partir de que idade a criança pode utilizar uma faceta? É bem interessante essa pergunta. Então, Gleidson, hoje em dia a gente pede que o paciente, a partir de 18, 19 anos, ele procure por esses tratamentos estéticos. O paciente, quando ainda é criança, adolescente, a gente trabalha mais com as resinas mesmo. Doutor, só para finalizar essa questão da faceta, e a questão, por exemplo, o dente geralmente fica, a faceta é branquinha, ela sempre vai ficar o senhor falou que a de porcelana, a duração... Ela não pigmenta. É coisa de 15 anos, ela vai passar 15 anos branquinha como ela... Exatamente. Como ela foi colocada? Exatamente. E a coloração da porcelana ela não altera com o tempo. Ela não tem a capacidade de receber o pigmento, diferentemente da resina, que com o tempo, diariamente, ela vai recebendo pigmento e com o passar dos anos ela vai escurecer. A porcelana não escurece.
Doutor, vamos falar, aproveitando aqui, vamos falar sobre clareamento, que também muita gente faz, está em alta também. A Ana Cristina fez uma pergunta sobre criança. Criança a partir de que idade pode fazer, ou se não pode fazer o clareamento? Aproveitando aí essa pergunta. Então, Gleison, a gente também não recomenda que criança e adolescente faça clareamento, em virtude de ter uma polpa do dente muito ampla, e aí a gente pede que não faça clareamento em crianças e adolescentes. Então, sempre a partir dos 18 anos. E como é que é esse procedimento do clareamento? Aquele nosso telespectador que está assistindo, tem medo de dentista, e eu disse, olha, foge do dentista, mas não é feliz com o seu sorriso. Geralmente fumou a vida inteira, não tomou café a vida inteira, tomou vinho a vida inteira e hoje não está satisfeita ou satisfeito com o sorriso. Como é que se procede a questão do clareamento? Então, Gleison, hoje em dia o clareamento a gente divide em 3 técnicas. Tem a técnica caseira, que o paciente recebe uma placa de acordo com seus dentes e uma bisnaga de gel clareador, e ele passa em torno de mais ou menos um mês clareando em casa. Aí eu tenho uma técnica chamada combinada, que eu faço a combinação da técnica caseira com a técnica do consultório, e eu tenho a técnica só do consultório, que é a popularmente conhecida como o clareamento laser, em que o paciente faz todo o tratamento no consultório, com sessões de aproximadamente 1 hora, a gente faz em torno de 3, e se o resultado não chegar a um resultado tão satisfatório, a gente pode fazer até uma 4ª sessão. Então são essas 3 técnicas que a gente trabalha hoje no mercado. Qual é o mais rápido, o mais eficaz, assim, mais objetivo, mais rápido? Então, as 3 técnicas a gente consegue chegar no mesmo resultado. Porém, aqui, se é mais rápido atingir o resultado, é o consultório. É o consultório? É, clareamento consultório. Muita gente quer aquele dente de Hollywood, aquele branco das estrelas, vamos dizer assim. Mas é possível realmente o dente ficar totalmente branco, doutor? Ou chega um momento que ele não tem mais como clarear? Então, isso às vezes é relativo de paciente a paciente. Tem muitos pacientes que conseguem chegar num branco muito claro, só com clareamento. Tem outros pacientes que já têm a presença do dente que tem mais resistência. E aí, mesmo a gente fazendo toda a técnica de clareamento consultório, ou caseiro, ou associado, às vezes a gente não consegue chegar a uma cor que o paciente queria. Então, tem certos casos que para chegar ao branco, às vezes tão desejado pelo paciente, só optando mesmo pelas porcelanas, que às vezes o clareamento não é suficiente. Doutor Felipe, eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos com no último bloco, conversando com o doutor Felipe Miranda, falando tudo sobre estética, sobre odontologia estética. Não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2017. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. If you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safer road. Our life is not a straight line. We are destined.
gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima? Quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Sua casa pode ser bonita, pode ser cheia de charme. Sua casa pode ser de revista ou de cinema. Fica bem melhor quando tem a sua cara, seu estilo com um toque especial, moderna, elegante, estilosa. Uau, 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 uau. TOTUS Design, Hermes da Fonseca, Tirol. Quem disse que você não pode ficar mais bonita e saudável? Quem disse que você não pode ser bem informada? Quem disse que você não pode fazer receitas deliciosas e econômicas? Quem disse que você não pode fazer tudo isso e ainda se divertir? É claro que pode! Quem disse, não assiste ao Mulheres. De segunda a sexta, 14h. Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN. Já está aqui comigo o doutor Felipe Miranda, cirurgião dentista. Doutor Felipe, vamos falar agora sobre essas restaurações, mudanças de restauração. Como saber que essa restauração, você tem uma restauração, mas ela nunca teve problema, vamos dizer. O paciente não sente dores. Mas como saber que esta restauração, ela precisa ser substituída? Então, Gleidson, o paciente nas consultas periódicas, a gente muitas vezes tem como ver se essa restauração, se ela está infiltrada ou não. E junto com essa percepção visual, tem também a questão dos exames radiográficos, que eles ajudam a complementar o diagnóstico do tratamento. Então, assim, junto com a percepção visual, mais o diagnóstico radiográfico, a gente tem como saber se realmente tem uma indicação de troca ou não. Porém, em muitos casos, os pacientes às vezes vêm com o anseio estético de fazer a troca da restauração de amálgama por restaurações de resina, só mais por questões estéticas, para trocar aquela restauração que era escura para colocar uma restauração da cor do dente. Ainda se usa essas restaurações amálgama? Se usa ainda? Então, Gleidson, ainda se usa em postos de saúde e tem até algumas clínicas particulares que ainda trabalham com amálgama. Sim. Mas a tendência é diminuir, não é isso, doutor? Isso, a tendência é diminuir cada vez mais, porque as resinas elas estão ganhando propriedades cada vez mais resistentes e que já conseguem fazer a mesma resistência que o amálgama tinha antigamente. Olha, a Débora do Planalto, ela está perguntando, ela está dizendo o seguinte: o dentista dela disse que ela precisa fazer um canal. Ela está perguntando o que é um canal. O que é um canal, doutor? Então, Gleidson, o canal nada mais é do que o tratamento referente à polpa do dente. Quando essa polpa se encontra infectada, o que acontece? O dente, a gente abre o dente, remove essa polpa, que é a parte do nervo do dente, a parte vital do dente, e aí logo depois dessa remoção dessa polpa, a gente substitui por um material obturador, a parte dos condutos e da polpa do dente, e logo depois a gente restaura por cima. Então esse dente ele passa a não ter mais vitalidade. Esse é o chamado tratamento de canal, ou também conhecido como endodontia. Então se tira esse nervo e se preenche, limpa o dente e se preenche isso aí. Um material obturador, dentro da polpa e dentro dos condutos radiculares. Agora, esses canais, é impressão minha ou geralmente eles só são feitos nos dentes, assim, os dentes frontais, se pode fazer canal ou não? Ou só nesses dentes mais...
que fica mais escondidos? Não. Tanto nos dentes que a gente chama assim anteriores, como os posteriores, tanto usando qualquer dente pode ser feito canal. O canal, ele na verdade é feito em dentes que foi comprometida a polpa. Então, se o dente começou a ter uma cárie e essa cárie foi aumentando de tamanho, chegou até a polpa, então provavelmente, tanto independente de ser anterior ou posterior, pode ser feito o canal, sim. Doutor Felipe, ocorreu um caso aqui de uma apresentadora nacional, que eu não estou lembrado o nome dela, que ela, pelo menos foi diagnosticado que ela fez um canal mal feito e se pegou uma infecção, que essa infecção virou uma infecção generalizada e quase que ela morre. Não sei se o senhor soube desse caso. Nesse caso, o médico falou que foi um canal mal feito. O que seria um canal mal feito, doutor? Então, Gleidson, um canal mal feito pode ser tido como assim, o dente ele tem dentes que tem uma raiz e tem dentes que tem mais de uma raiz, de 2 até 3. Então, assim, quando é feito o canal, todas essas raízes elas têm que serem desobturadas, tem que remover essa polpa de cada raiz dessa e depois obturar com material obturador. Só que muitas vezes pode acontecer do dentista não perceber um conduto desse e aí deixa esse conduto com a vitalidade. E aí essa vitalidade desse conduto tinha algumas bactérias e essa bactéria pode ganhar corrente sanguínea e aí levar uma infecção dessa. Então isso aí seria um caso de um canal mal feito. Doutor Felipe, em relação a uns implantes, os implantes dentários, tem gente que não gosta do sorriso e quer substituir, quer fazer os implantes dentários. Esse procedimento é um procedimento a longo prazo, pode-se fazer a curto prazo? Como é esse procedimento dos implantes dentários? Então, Gleidson, a questão dos implantes tem que passar sempre pela avaliação do profissional, porque tem casos de tratamento que a gente consegue fazer em curto prazo, mas depende muito de situação a situação. A média de um tratamento de implante, eles sempre são mais longos, porque tem o período de osseointegração, depois tem o período de reabilitação com as próteses, nem sempre são tratamentos curtos, mas cada tratamento deve ser avaliado para saber uma estimativa de tempo de tratamento. Agora, muita gente não faz porque tem medo, porque diz que é muito doloroso a questão de colocar o pinozinho, existe um pino, não é o nome técnico não, mas... É o implante. É o implante. É dolorido, doutor? Como é que funciona isso aí? Então, Gleidson, todo o procedimento de cirurgia é feito sob a base de anestesia, então o paciente praticamente não sente dor durante o tratamento. E depois do tratamento? Então, o pós-cirúrgico, às vezes o paciente pode sentir um pouco de inchaço, algum edema, mas tudo sob controlado sob medicação. Geralmente você pode fazer quantos implantes assim em uma sessão só? Então, tem certos casos de paciente totalmente desdentado que ele pode ser feito até a aplicação de 4, 5 implantes em uma única sessão. Pode-se fazer isso. Ok, conversei com o doutor Felipe Miranda. Doutor Felipe, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Melhor da Manhã. Entregar aqui de presente um livro do nosso amigo empresário Adalto Medeiros, que esse livro eu tive a alegria de ser o editor, e deixar o espaço reservado para as suas considerações finais e de dizer e falar onde é a sua clínica, o seu consultório para os nossos telespectadores. Então, Gleidson, eu que agradeço o convite. O meu conselho e orientação para quem está assistindo é que procure seu dentista periodicamente, uma vez ao ano, ou então de 6 em 6 meses, mas não deixe de procurar, porque se você deixa muito tempo, você pode negligenciar e aí quando você vier o tratamento que era bem simples, passa a ser bem mais complexo. Hoje eu atendo na Clínica Vital, na Oral Estética e no Harmony. E o telefone que os pacientes podem me procurar para entrar em contato comigo é o 981324248. Aí na tela o Instagram do doutor Felipe é @dr.felipemiranda. Ok, qualquer coisa vai lá no direct e passa um direct lá para o doutor Felipe Miranda. Doutor, mais uma vez agradeço a sua participação no Melhor da Manhã. Obrigado, Gleidson. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até amanhã. Quando me perdi